Olá, gente. Boa noite. Só aguardando mais um pouquinho. Boa noite. Só aguardar o resto da galera. E aí, Thalita? Olá, deu certo. Agora deu certo. Esperando Espera. o Francisco e o O, o- Luiz mandarem. Pois é, o Francisco tá entrando, eu mandei o recado pro Luiz Sátiro. Uhum. Como é que foi seu dia? Tudo certo por aí. Tá tudo chuchu beleza. Depois que a gente foi dar uma volta lá no Mafuá, Uhum. aí ficou melhor ainda pra gente pegar a energia zona. Não, tu tem que entrar. Tu tem que entrar lá no Instagram dela, que já tá online, é só pedir pra participar. Peraí, Thalita, só um instante. Uhum. Só que ela recusou, eu mandei. Não, ela espera. Olha. Inspirado, cara, não acredito que é por conta, não é por conta, não. Será que não é por conta? Olha, eu tô muito inspirado. Thalita, Oi. aqui no Francisco aqui tá dando convite inspirado. Oi. Já aconteceu contigo isso aí já? Não, nunca tinha visto isso, não. Até enviei pra ele de novo. Olha, esse que enviou pra ti aí, cara. Tá dando não. Tá dando inspirado. Tá dando convite inspirado. Aqui, ó. Eu tô colocando. Ó, convite. Ó, tá dando, eu tô aceitando. Ele disse que tá aceitando, mas tá dando problema, ó. O Luiz também. Ah, o Luiz entrou, o Luizinho aí, entrou, ó. Vê se dá certo com o Luiz. Deixa eu Se ver ele aqui. consegue. Uhum. Pois não tá aparecendo aqui pra mim. Caralho. Esclês, tu vai fazer o seguinte. Tu vai me substituir então? Hã? O Luiz. Olha, tem alguma atualização aí de Instagram pendente. O José Newton tá dizendo aqui. Ó, já entraram. Agora tem que ver se é o. Galera, boa noite. Tá tendo algum problema aí no próprio Instagram aí, viu? Que um dos integrantes tá conseguindo entrar aqui não. Eu vou olhar rapidinho. Pois vai lá.
Agora tem que ver se aí é o Francisco ou então o Luiz Sátiro. Eu vou tentar entrar, peraí. Uhum. Pois é, Thalita. Então a gente vai, enquanto os outros vão tentando entrar, a gente vai ter aquela mesma proposta, né? A gente primeiro vai falar brevemente, né, Uhum. de quem somos realmente nós, né? E depois a gente vai recitar alguns poemas meus. E aí, Luiz? Bacana? E aí, pessoal, boa Boa noite, noite. tudo bem? Boa noite, deu certo. Boa noite. Boa Mas, noite, sim, graças a Deus. O Cleiton está com um problema aqui, cara. Mas aí é o seguinte, se o Cleiton não conseguir entrar, aí ele fica no meu lugar aqui. Que aí, não, pô, de boa, não tem problema não. Que aí depois vou fazer uma outra live com o Cleison e o Cláudio, né, o Francisco Gomes, como ele quer ser chamado. E aí com o Cláudio e o Souza Filho. Então a Thalita vai falar brevemente sobre ela e vai falar sobre a produção dela, né? Somos todos ouvidos. Uhum. Então, fazendo um resumo, eu, eu sempre escrevi, só que era algo muito particular, era algo muito meu, digamos assim. Então, era um meio que eu sempre achei para me entender, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Então, eu usei a escrita ao meu favor. E aí, eu sempre escrevi, só que até então é, era em segundo plano, digamos assim. Até que em 2018, se eu não me engano, eu resolvi criar aqui a página. E aí fui criando, até então era algo assim, meio assim, porque não era assim algo que eu realmente via como. Ainda não tinha os olhos como eu tenho hoje, que é algo, para mim, hoje eu vejo que sem isso eu nem sei onde é que eu estaria. Aí até que então isso ficou mais forte na questão da pandemia, porque na pandemia foi o momento que todo mundo teve que lidar consigo mesmo, né? Porque muita gente, as pessoas fugiam de si, querendo ou não, de várias formas, então a pandemia veio para pegar todo mundo e colocar para olhar dentro de si. Então foi o momento que eu mais tive conflitos comigo e pelo qual eu tive que aprender a lidar comigo. Até então eu foquei muito na questão da escrita aqui, muito, eu realmente não parei, e aí eu comecei com a ideia de fazer live no outro Instagram, e aí comecei a focar mais aqui também. E até então foi isso, e aí eu pensei nessa ideia de livro, ver a questão da pandemia também, participei de algumas antologias. Estava com um projeto de lançar um livro meu esse ano, só que por conta da universidade, meu tempo ficou muito corrido, por isso que eu estou até meio parada daqui também, porque IAD é muito complicado de ter que lidar. Então, mas eu ainda estou com um plano já, eu continuo escrevendo, e quando eu tiver de férias eu pretendo retomar, para criar realmente o meu livro. Então, de resumo, é isso. É importantíssimo. E aí agora você pode ler um poema seu pra gente? Eu vou ler um aqui que eu separei, que ele é bem curto, mas que descreve muito bem como que eu estou lidando com esse caos todo que está acontecendo agora ainda que a gente está vivendo um caos, né? Não é como antes, Uhum. mas ainda continua. Que se chama Ciclo Infinito. Ciclo Infinito. Estou vivendo um ciclo infinito, entre mágoas e derrotas, vidas e mortes, esperança e fé. Esse é um dilema muito grande que a gente está vivendo agora. Uhum. mas, Legal demais, porque você praticamente aí é um aforismo, né? Um aforismo em que você conseguiu perceber essa sua visão subjetiva sobre tudo que está acontecendo e a gente tem que lutar contra essas amarras loucas e complicadíssimas, né? Sim. E agora o Luiz, né? Obrigado, Thalita, pela mensagem. Agora o Luiz aí vai dar o ar da sua graça poética pra gente aí.
Primeiramente, boa noite a todos, né? Quem tá assistindo a live e tal. Um pouquinho do meu bordão aqui, boa noite, olá a todos, olá a todo mundo, né? Sempre quando Aham. eu, eu lanço meus vídeos, né, na internet, eu sempre jogo esse bordão, né? Olá pessoas, olá todo mundo. Cara, Leison e Thalita. Perdão, Bruno e Thalita. No meu caso, Adoro. eu comecei a escrever mais ou menos ali em 2010, né? Nesse período, era um período meu que eu estava passando por uma fase difícil, né? Eu acho que engraçado que quando a gente procura, né, alguma coisa para extravasar, né, essas coisas que mexem com a gente, né? E no caso da literatura, no meu caso foi isso, né? A literatura ela começou a aflorar mais ou menos nesse período, né? Eu não tenho como dizer, como eu já ouvi algumas pessoas falando, que escreve desde sempre, né? Eu não escrevo desde sempre, certo? Eu escrevo desde um certo período para cá, né? Eu acho que uma data exata que eu gosto de colocar como marco é mais ou menos 2010 para cá, né? Eu estou com um livro prestes a ser lançado, né, o Sentimento Posto, né? Esse livro ele é uma compilação, né, também um pouco desse processo criativo que ele se deu de maneira natural, né? Mas também ele depois ele foi aos poucos eu comecei a assumir isso mesmo, né? Como algo que eu queria, como algo que eu, até porque eu demorei um pouco a me assumir como poeta, né? Como escritor, como artista, né? No começo mesmo foi algo como hobby mesmo, né? Foi um momento difícil meu e eu comecei a como é que eu poderia dizer, a mergulhar dentro de mim mesmo, né? E nesse mergulhar dentro de mim, eu comecei a perceber que e dentro de toda aquela dificuldade que eu estava passando naquele momento, eu tinha que encontrar algumas válvulas de escape, né? Porque a literatura, no começo, pelo menos no início, foi assim, né? De mais ou menos 2014, mais ou menos, eu comecei a extravasar isso, né? Comecei a querer sentir essa necessidade de mostrar, né? Na época eu criei um blog um blog que é o mesmo título do meu livro, né? Sentimento Posto. Esse blog tá ali na internet, tá perdido. Eu perdi, eu não consegui mais pegar Recuperar, né? recuperar ele tá lá, perdido, né? Tem um monte de texto lá, Sim. coisa boa, coisa ruim, tá lá. Então eu comecei a escrever esse blog, né? Na época, eu acho que 2013, entre 2013, eu acho que até ele foi mais ou menos até 2016, né? E esse blog tá lá perdido. Então, o título do livro, né, ele nasceu ali, né? Sentimento Posto, né? O engraçado é que o título do livro um dia desse eu estava assistindo uma live do Cleison, né? Ele falando, né, que antes de ele começar a produzir um livro novo, ele primeiro cria o título, né? E eu meio que me senti ali, né? O Francisco Gomes, tá, pessoal? Eu, Conheço, eu conheço ele já de um tempo atrás. Eu sou mais. Eu conheci primeiro a irmã dele, né? A Ciane, né? E depois foi que a gente fez o contato, né? Mas o Cleison, quando ele falou isso, eu me senti, porque realmente no meu caso foi desse jeito mesmo. Primeiro eu criei o título, né? E depois, com o tempo, com essa compilação, né, de textos e tal. E tem uma coisa interessante também no livro, que vai ser lançado agora, né? Eu já acabei de finalizar ele, né? O pessoal lá da editora tá só os últimos detalhes mesmo, tá saindo aí, tá, pessoal? O legal do título desse livro é que sentimento posto, né? Sentimento é sentimento, né? E posto é o verbo pôr no participo passado, né? Aquilo que já está
né? Então, o livro ele é uma compilação de momentos, né, de certa maneira, né, que a gente passa, que a gente vai, de certa maneira, através da poesia, a gente vai datando ali, né? Então, o livro ele é uma compilação de textos de 2009 até, aliás, de 2010, mais ou menos até 2019. Então, são quase 10 anos, né, de escrita, né, então, nesse livro. Né? E com relação a eu mesmo, né, quem sou eu, né, para finalizar, né, quem sou eu? Eu me chamo nasci, tá? Sou professor de fotografia, né, me formei na UF ali em 2012, mais ou menos, certo? Tenho 35 anos, prestes a fazer 33 em setembro, certo? Eu acho essa necessidade minha de falar a minha idade, tem gente que acha que eu sou mais novo, mas não. Já passei dos 30 aqui, de vivência também, né? E é importante, eu acho importante eu frisar isso aqui, porque às vezes as pessoas confundem, né? E eu acho que por enquanto é isso, né? Com relação à poesia, pessoal, eu queria, depois dessa minha fala, eu queria mostrar um poema para vocês, né? Não, pois é. Uhum. Eu acho que ele fala um pouco dessa minha vivência, um pouco dessa minha carga poética que eu tento, aliás, dessa vivência e a partir dessa vivência transmitir essa carga poética, né? Transformar isso em algo, numa escrita poética, né? Esse texto aqui, ele está sendo organizado, né, para fazer parte do Comedor de Cores, tá certo? E ele fala um pouco do local onde eu moro. Eu sou morador aqui da Vila da Paz, em Teresina, né, periferia. Certo? E o título desse poema é Progressões de um Mundo Entre Outros. E ele diz assim: da grota onde eu vivo, vejo lanternas que clareiam, sombras nas costas dos donos das mãos que acenam. Da grota onde habito, posso ver e ler os planos para este mundo e hão de o fazer melhor, como todos quase querem ver, mas realmente fazer ninguém sabe como. Prosiguamente falando, o que quer que seja isso, pois estou palavra inventando, meio tamanha veleidade esta, posso trazer para perto toda a vontade que seja seguir em frente. Da grota onde vivo, habito, profuso e imenso, mergulhado em crise, reconstruo o habitat que tanto manejo, recriando a partir do já criado, que essa massa plástica e educável conseguir. Se queres ser universal, conhece o teu quintal. E é por isso que tu criou essa visão que remete muito à tua própria vivência na Vila da Paz, cara. E é isso, é você trabalhar esse conceito de subjetividade, que é muito importante. E parabéns, Luiz, parabéns. Valeu. Vou me apresentando, na hora, cara, vou me apresentando aqui. Todas essas capas que eu vou apresentar foram feitas e diagramadas pelo Francisco Gomes, que depois de mim ele vai entrar aqui. Ó, Lances do Acaso, Barrocâncer, Cor, Alt Ego, Alt Nihil, Zeitgeist, que esse livro aqui, Luizinho, ele homenagem a Andréa, esse livro aqui, ó. Eu fiz de homenagem a Andréa. Andréa, nossa amiga. Tua. Ela não é mais minha, não. Técnica e enigme. E vou agora recitar um aforismo meu, que o Cleison vai entrar aqui no meu lugar. Chama-se: compus uma grande obediência ao escarpar
das garras do infame testemunho, de volta ao grande obstáculo. Premiei a vida com castigos de primeira ordem. É uma visão heideggeriana. A Thalita sabe que eu gosto muito do Heidegger e essa filosofia que envolve hermenêutica, visão ontológica do ser, essas coisas todas. E esse livro ele foi praticamente feito sobre um livro, né, que é que o Heidegger falava muito sobre estética também, e uma reinvenção do próprio ser, né? E agora o Francisco vai me substituir aqui, porque está tendo problema, acho que na conexão aí do próprio Instagram dele, porque a Thalita mandou o convite e ele não estava conseguindo entrar. Aí ele vai me substituir aqui, viu? E aí na hora que ele quiser sair, aí outra coisa que eu quero deixar aqui claro, são quantos minutos mesmo, Thalita, que o Instagram aguenta aí? 1 hora? 1 hora. Como é que é? Tá com 20 minutos, mais 1 ou hora, menos. né? Uhum. Pronto. Pois aí eu vou me ausentar aqui, e aí o Francisco vai ficar aqui no meu lugar, tá bom? Certo. Não, questão de apresentação poética. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Tá chamando de Tudo Cleiton. tranquilo. Rapaz, é porque é o seguinte, né? Meu nome é Francisco Cleison de Souza Gomes. E aí, a galera que já me conhece há muito tempo, né? Os mais íntimos me chamam de Cleison, né? Mas eu acho o Francisco mais interessante, porque o Francisco é um nome universal. Porque o Cleison, o pessoal me chama de Gleison, de Cleiton, e Francisco é Francisco, não tem como vacilar, só se for vacilão mesmo. No máximo Chico, né? E é interessante, eu gosto de Chico também. Gente, Mas... primeiramente, boa noite, tá? Eu peço desculpas porque vim para cá, para casa do Bruno, né? Porque aqui eu vim filar a internet aqui, né? Porque como eu moro na zona rural, eu acho que todo mundo já sabe dessa história, né? Eu moro na zona rural e a internet lá dá problema direto, né? Então, eu vim aqui para casa do Bruno, filar aqui a net dele. E mais uma vez aconteceu um problema, só que dessa vez eu não sei explicar, porque quando eu tento entrar, né, você manda o convite, só que o convite expirou, aparece essa mensagem. Eu já desliguei, já limpei cache, já fiz tudo, mas não está aparecendo nem aqui para mim o teu perfil, né, que ele aparece que está fazendo ao vivo, mas não está aparecendo para mim. É impressionante isso. Ou seja, o universo está querendo me boicotar de todas as formas, mas eu entendo essas brincadeiras do universo, né? Então, aí vocês pararam na questão da apresentação, né? Sim. É isso? Isso. Bem, então, eu sou Francisco Gomes, né? Estou com o meu novo trabalho aí, um outro universo outonal, lançado recentemente pela editora mineira portenha Caravana Grupo Editorial, né? E aí estamos na divulgação, né? Então, é um imenso prazer estar com vocês aqui, tá? Pessoas que eu admiro. E eu gostaria de falar mais do projeto em si do que de mim nesse exato momento, né? Aproveitar esse instante. A gente pensamos, né? E o Bruno, a gente pensou essa possibilidade de fazer esse lance A4, né? E aqui, na verdade, está sendo a experimentação, né, cara? Está sendo a experimentação para a gente dar continuidade com outros poetas, né? E então a gente sentou, conversou, definiu e está aqui o prisma poético, né? Que vem essa ideia do prisma, nessa multifaceta, né? Então, vamos deixar de conversa e eu vou recitar um poema, tá? Do novo trabalho, tá bom? Como quem me conhece sabe que eu tenho hipermetropia. Então, cara, praticamente nos livros eu não enxergo muito bem, né? Então, agradeço aqui a minha filha que emprestou o tablet dela para poder ler os poemas aqui, tá? Vou ler o poema 1 da seção 4, Tardes que se apagam, do meu novo livro, Um Outro Universo Outonal. Vamos lá. Impossível não ouvir o coro imprevisível dos anjos de Bar, ao contemplar o pôr do sol fixado na tenaz tarde fugaz de junho, onde apelos, gritos, bandeiras perdem-se na revolta coletiva dos braços erguidos e cruzados. Isso não importa.
Nada importa, na tarde que se perde em meus olhos, agora fechados de sensações. Teu toque, resiliente sobre a escassez de um olhar ignorado, ou aquele silêncio descabido, ao fitar o embaçar inesperado em si mesmo. Nada importa, agora que embarcamos na mesma viagem, porque sem volta, naquela mesma tarde, de sinfonias e estúpidos significados. Beleza? Então é o primeiro poema aí do livro. Agora deixa a palavra com Thalita, né? Vamos fazer o ciclo, né? Deixa a palavra com a Thalita. Fica à vontade, Thalita. Eu queria fazer uma pergunta que, assim, eu vou dar minha visão e vocês depois dão a de vocês. Ótimo. Que no caso, pra gente que escreve, explicar um pouquinho qual a importância e o que significa pra gente essa questão de escrever, de se expor de alguma maneira, de se expressar através da escrita, né? Porque eu sempre fui muito ligado com a música. Eu acho que isso eu tive muito essa questão também, porque eu sempre gostei de ouvir música. Eu sempre fiquei triste comigo mesmo, porque eu não tive o dom de cantar. Eu ficava muito triste com isso, porque eu realmente sou muito apaixonada por música. Tudo que eu faço é ouvindo música. E só que quando eu comecei com essa coisa de escrever, eu pensei, nossa, então é isso. Porque a escrita para mim hoje em dia é basicamente tudo. A poesia, cada verso, às vezes um simples verso significa tanta coisa. E é muito louco esse olhar da escrita, porque tudo que você olha pode virar algo, às vezes algo que é trágico, se torna algo belo. Então, para mim, a escrita está muito além de só escrever o que você está sentindo. Mas eu acho que como a música, que foi algo que sempre me tocou desde sempre, mas a questão de se expressar e que outras pessoas também sentissem aquilo que você sente, aquela sensação de que quando você escuta uma música e aí você não está conseguindo se expressar e você escuta uma música e você fala, nossa, é exatamente isso que eu estou sentindo. Então é como se fosse um sentimento que é compartilhado com todo mundo, é como se todo mundo chorasse, se abraçasse ao mesmo tempo. Então, para mim, esse é o significado de escrever. Entendi. Luizinho, passando aí para, né, vamos seguir o ciclo. Vamos lá. Eu achei interessante a forma como a Thalita colocou, porque na época quando eu comecei a escrever, primeiro eu comecei a escrever assim com uma espécie de urgência, né? Eu estava, como eu disse anteriormente, eu estava passando por uma fase não muito legal, né? E eu estava meio mergulhado em mim mesmo, né? Mas logo depois eu senti essa necessidade eu digo logo depois, no passar de alguns anos, né? Eu senti essa necessidade de mostrar, porque assim, eu penso que quando a gente não escreve só pra gente, a gente escreve pro outro, a gente está procurando o outro, né? Tem essa questão do você querer também buscar o outro, né? Querer mostrar aquilo, né? Porque eu acho que uma coisa interessante também dos sentimentos, de nós sermos seres humanos, é que os sentimentos, eles são virtualmente universais, né? Eu digo virtualmente porque às vezes você sente coisas que são só suas, né? Mas eu digo virtualmente no sentido assim que ele tem a possibilidade de se tornar coisas que outras pessoas também sentem, que coisas compartilhadas, né? Então, eu achei muito interessante essa fala dela, da Thalita, em relação a isso, né? Em relação à questão da escrita. Sim. E, assim, eu compartilho mesmo disso. Acho que não existe uma fórmula. Eu acho que não existe uma maneira específica de dizer é isso e acabou. Acho que não existe mesmo. Porque a gente está falando de sentimento, a gente tá falando de coisa que muitas vezes
parte de um sujeito, eu, indivíduo, né? Mas que tá aí, na verdade. Eu acho que é universal. Eu acho que é do ser humano mesmo, né? Eu acho que a escrita é uma das diversas maneiras, né, de fazer isso. A música também é uma forma de fazer isso, né, de espalhar isso, né, de mostrar para os outros, e de buscar os outros, né. Eu acho, perdão, pessoal, eu chutei aqui o tripé, desculpa. Eu acho que a linguagem mesmo em si, como um todo, ela é isso, é essa busca do outro, é essa busca da coexistência, né? Que a gente não está aqui para viver só, a gente existe junto, a gente nasce de alguém, a gente vive com alguém, a gente faz coisas com alguém. Eu acho que a escrita é só uma das muitas maneiras, né, de a gente se relacionar com as pessoas, né? Eu acho que o papel do escritor é também isso, né? É de se relacionar com as pessoas, de mostrar que as pessoas sentem as coisas e que são parecidas. Se não são iguais, são Claro. parecidas. Né? É isso mesmo. Independente dos contextos, né? Os contextos são vários, né? Mas existem coisas que unem, que são contíguas, né? Eu gosto muito desse conceito, o conceito de contiguidade, né? Que a gente vive mesmo assim, que a gente vive mesmo nesse mundo hoje que as pessoas estão separadas e que elas têm que se unir através de relações cada vez mais virtualizadas, né? Novamente o conceito de virtual, né? Claro. Que isso também pode ser transformado de uma ferramenta de a gente fazer isso, né? Cá estamos nós, né? Fazendo isso, né? Eu não conheço a Thalita pessoalmente, né? Pretendo um dia conhecer, ter esse prazer. Mas é isso, a gente está aqui junto e a gente está aqui por conta da literatura, né? Por conta da música também. Claro. Ó, eu estou ali com questão de discos, tá ali, eu sou colecionador. Esse eu sei que é também. Eu acho assim. Sim. Eu acho que se a gente for contar de verdade, tem mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Né? Verdade. Sim. Às vezes, isso mesmo. Que nos separam meio que ficam aí. São as que mais estão em tona, né? Felizmente, né? Eu acredito que tem mais a tônica. Que nos unem, mais coisas do que coisas que nos separam, né? Então, eu também tenho essa coisa assim mesmo de pensar universal, né? Eu tenho essa coisa de pensar mesmo de maneira humanista, né? Não humanismo no sentido lá século XV, né? Século XIV, mas um humanismo mais, eu acredito que atualizado, né? Eu espero, né? Um dia que a gente chegue em relações verdadeiramente humanas, assim, mais atualizadas, né? Eu acho que a gente está precisando de alteridade, né, cara? Sentido de alteridade, né, cara? Cara, alteridade, contiguidade, são todos conceitos interessantes, eu acho. Sim, claro. Não, Thalita falou muito bem em relação... Porque isso é que, de certa forma, incomoda a gente para a gente poder escrever, né? Esses incômodos que são necessários, né? Sim. E aí a gente pega o lance da música, da poesia, a gente pega tudo isso, engloba, bota num ambiente que colocamos como arte, né? A arte, em geral, como o Goulart falava, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Então, a partir da música, da poesia, que poesia também é música, né? Então, como pegando já o gancho do Luiz, né? Então, vem o lance da humanização, né? Então, literatura é isso. O próprio Goulart, citando mais uma vez, é impossível não falar de Goulart, né? Ele passou grande parte da vida dele só questionando sobre para que serve a literatura, a poesia na vida dele. Então, ele percebeu que é para humanizar, cara. Entendeu? Então a gente precisa disso. Isso é mais do que necessário, né? E eu digo isso poesia, mais arte, né? Arte em geral. Então vocês já falaram o que tem que falar. Eu vou fazer o quê? Tem que concordar com tudo isso, cara. Não concordar simplesmente por concordar, mas é porque é isso mesmo. Entendeu? Eu vou fazer o seguinte, a gente está naquele gancho, né? O Bruno vai retornar de novo. Dessa vez a gente vai tirar o fone para poder a gente ficar sintonizado com o que está acontecendo. Então, galera, essa live está sendo diferente para quem está acompanhando aí. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, quem está entrando agora, deu problema com o meu celular. Mais uma vez, mas a gente luta contra sempre. Remando contra a maré. Viu? O Bruno vai entrar agora aí. Thalita ou Luiz, se quiserem fazer um novo questionamento,
Viu? Fique à vontade. Vamos botar para rolar, vamos botar para frente. Aproveitar aqui para dar uma boa noite aqui para Luciana, né? Ela que é minha namorada e que ela tem um Instagram aí que ela trata de literatura, que é o Luciano e os Livros, né? Dá uma boa noite aqui para ela, mandar um beijo. Depois a gente conversa. Aproveitar aqui esse... Cara, tira a mão. Ó, pessoal, Luciana e os Livros, aí a página dela é muito interessante. A Luciana, ela é uma grande entusiasta da literatura. Não é porque é uma pessoa que está próximo de mim, mas porque ela é um grande entusiasta da literatura. E quem puder dar uma sacada aí, é muito massa. E é isso que a gente está fazendo, aquela composição do Cazuza, né? Nadando contra a corrente só para exercitar. Porque o mundo está muito obscuro, as pessoas estão muito obscuras. A gente não quer o mínimo, a gente quer o máximo, e além desse máximo, o máximo, mas não perdendo a humildade, porque a arte, ela luta contra o obscurantismo, ela permeia em todos os campos e espaços, e Teresina está precisando disso. Teresina está precisando disso. Pois valeu, Cláudio. Obrigado, e a próxima live, viu? A gente vai fazer com você. Cláudio e o Souza Filho e com o Francisco Gomes. Espero que dê tudo certo. Bruno, pode falar. Eu queria só falar uma coisa aqui rapidinho. O Souza Filho, ele fez uma pergunta, ele estava perguntando quais são as minhas influências na poesia. Pode só falar. falar rapidinho, né? Não, de boa. Souza, assim, eu não posso assim falar assim de uma influência, porque assim, uma influência específica, né? Porque quando eu surgi na poesia, na verdade, lendo outras coisas, né? Eu não estava lendo exatamente poesia, né? A poesia, ela surge mesmo como uma espécie de chamado, né? Hoje, depois que eu já estou me firmando, que eu já estou mesmo, na verdade, me aceitando como poeta, né? Porque foi um processo, eu posso dizer que eu gosto muito de poetas como Drummond. Assim, vai muito da minha leitura também, né? Eu não posso dizer que eu conheço todo mundo, mas vai de Drummond, vai de... Eu ver quem mais. Eu li muito Cleison, o primeiro livro dele, pra caramba, foi uma inspiração para mim, tá certo? Chama Francisco, o pessoal não sabe quem é o Cleison, não. No primeiro livro tava Cleison. Acostumando. Não tem como fugir, não. No primeiro livro do Eu não entendo, não, cara. Cleison Gomes, né? Eu li muito. E assim, eu fui me inspirando mesmo assim pelas coisas da vida. Eu acho que pelo que eu fui passando. E hoje, assim, é que eu posso falar assim de referências da literatura, né? A partir do que eu tô lendo. Eu não vou falar assim muito do que eu tô lendo, para não ficar aquela coisa assim, dizendo, minha referência é essa. Mas é isso mesmo. Eu acho que minha referência mais é a vida mesmo, as vivências mesmo, né? E hoje é que eu estou me firmando mais como um grande leitor, né? E também e futuramente, quem sabe, um grande escritor, não sei, né? Mas é um processo de construção. Eu acho que eu estou me fazendo, né? Eu gosto, até inclusive lá na minha rede social, eu boto assim, eu estou um poeta em constante processo de autoformação, né? Porque eu não tive quem me ensinasse, eu não tive quem... Até por conta mesmo do local de onde eu venho, mesmo, né? Eu não tenho grandes referências, né? Mas significa que eu não acho, mas eu não posso citar uma especificamente, tá bom? Sim. Ótimo questionamento. Eu vou ler aqui um poema breve para depois o Cleison retomar aqui. É do livro Alt Ego Alt in Rio. Chama-se Vomitei Verde nas Tuas Narinas. Viadagens de bentivis dançarinos surgem da fogueira batida de carniça. Padres volteiam ao redor da pele duvidosa. As bombas, peitinhos, são alianças dedo duro. O cabelo do cu da mãe sorteia graças.
perda dos fortes meninos acólitos. Meninos mimados foram embora jogando, sinucas apostando suas cuecas de plantão. Qualquer distração, um corpo se vende. Qualquer seguridade, os dois se safam. Esse poema, ele foi feito através de uma experiência homossexual que eu tive com uma pessoa ali. E depois dessa imagética sexual que a gente teve um com o outro, eu fiz esse poema por conta de todo o contexto erótico que existiu, né? E tudo que nos move, ou uma queda de braço, ou uma folhagem, ou um pingo da chuva, a gente tem que catalisar essa verve poética para nós mudarmos pelo menos uma pequena fagulha de toda e qualquer existência que está ao nosso redor. Porque a arte ela serve para isso, para a gente ir contra as chamadas totalizações de discurso, totalizações de consciência, né? É preciso nós sermos anarquistas, ou seja, anarquistas e artistas, para ir ficar dentro da Matrix, mas ao mesmo tempo fora da Matrix. E agora o Francisco Gomes vai planificar tudo, meu bem. Pronto, pessoal. Depois do poema do Bruno aí, totalmente escatológico, né? Essa é a pegada do Bruno, né? Esse escatologismo aí, né? Eu fico todo arrepiadinho, mas é bacana. Pois é, gente. Então, dando continuidade, detalhe, pessoal, para quem está acompanhando a gente, fiquem à vontade para perguntas. Não tem aqui esse negócio de interromper ninguém, não. Fiquem à vontade, façam perguntas, porque a gente está aqui, na verdade, todos os quatro são mediadores, entendeu? Então não tem quem é principal, quem não é, não existe isso aqui, não. Tá? Então, eu vou já abrir um questionamento, né? Thalita e Luiz, em relação, isso pode até parecer batido, mas com relação ao processo criativo de vocês, como se dá o processo criativo? Né? A partir de que a poesia vem para vocês, se é daquele lance que todo mundo fala de inspiração, né? Se é da transpiração, se é da piração, como é que se dá esse processo? Vamos lá, quem será o primeiro? Posso começar? Pode ser você, Thalita. Pode Você ser. seguindo assim, né? Pode ser. Sentido horário. Eu acho essa questão, quando eu era mais nova, quando eu comecei a escrever, eu tinha muito esse lance de estar inspirada. Foi algo até que eu conversei com meu professor de redação na época, porque teve uma época que a gente tinha que fazer poesia, textos, e eu falava, não consigo fazer, professor, porque eu não estou inspirada para isso. E aí ele teve uma conversa comigo, e aí depois daí eu comecei a escrever sobre tudo, literalmente tudo. Às vezes as pessoas me davam uma palavra específica, escreve sobre isso. E aí eu comecei a treinar. Então tudo que vinha na minha cabeça sobre aquilo eu começava a escrever. E hoje em dia eu escrevo, a escrita vem de uma maneira assim espontânea, porque eu acho que de um modo geral eu percebo que as pessoas estão muito numa questão mais produtiva. Eu já até conversei com o Bruno sobre isso, de que aquela questão de que tem que postar tantas vezes ao dia, de tem que escrever tantas vezes ao dia, e nisso eu acho que as pessoas acabam ficando assim, tristes e decepcionadas com elas mesmas. Porque a escrita, às vezes, nem sempre tem um dia ou semanas que você passa sem escrever. E quando você está com essa questão de ser uma questão mais produtiva, para ter mais alcance de pessoas, você acaba se frustrando, porque vai realmente haver dias que você não vai conseguir escrever nada. Como eu já passei meses sem escrever nada, e também teve dias que eu escrevi todo dia. Então, tem muito essa questão. Então, a escrita, para mim, essa questão vem realmente assim, do nada. Às vezes eu estou só sentado na cadeira e eu começo a pensar numa coisa e vem. Por isso que todo local que eu vou, eu gosto sempre de andar com um caderno no bolso, porque
pode vir a qualquer momento. Às vezes você olha para uma coisa e do nada vem uma coisa na sua mente e você tem que escrever. Então, e se não escrever na hora, você acaba esquecendo. Então, eu acho que é muito isso, tirar um pouco mais dessa questão de ser produtivo, porque tem que escrever, né? Você tem, mas no seu momento, para ser aquele sentimento ser algo real, aquilo realmente que você está sentindo, e não algo assim por obrigação, digamos assim. Eu andei até sumida por um tempo, mas por dois motivos. Um, porque eu também não estava tendo cabeça para escrever, porque eu estava passando por umas coisas aí complicadas, e ao mesmo tempo também porque eu estou muito aperreada com as coisas da universidade, e porque eu faço filosofia, e é uma questão que mexe muito com a mente, porque tem que ler muito, 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 muito. E, e aí eu tava meio assim, mas até então eu sempre estou escrevendo de vez em quando, eu só não estou tendo tempo para postar. Mas escrever sempre quando eu me sinto confortável para isso, eu consigo escrever, porque eu acho até que pode diferenciar essa questão, porque eu pratico também escrita terapêutica. Então, quando eu não estou escrevendo algo mais poético, eu estou escrevendo outras coisas mais sobre mim também. E que depois dali isso pode se tornar uma poesia também, por exemplo. Então, para mim, funciona desse jeito. Entendi. Luizinho? Poxa, mais uma vez, assim, meio que corroborando com o que a Thalita está falando, o interessante é exatamente isso, né? Para nós, né, que eu falo nós assim no sentido geral, né? Para nós que escreve, novamente eu vou soltar essa palavra, não existe uma fórmula, né? Eu acho que cada um tem o seu É jeito, isso né? mesmo. Tem a sua É isso maneira, mesmo. tem até porque, se fosse para todo mundo ser igual, não teríamos cada um nós a nossa impressão digital, né? Eu acho que todo mundo ele sente e percebe o mundo de maneira diferente, né? No meu caso específico, principalmente quando eu comecei a escrever, né? Novamente voltando àquela história, né? Eu comecei por inquietações, por coisas que estavam me incomodando e eu tive que, foi um momento que eu tive que me fechar dentro de mim mesmo, né? Eu acho que eu tive que entrar numa espécie de casulo, né? Para sabe-se lá o que sair dali, né? Então eu tive que meio que me clausurar, isso aconteceu por volta de 2010, 2012, né? Foi um momento estranho, né? Mas que eu soube ou não soube, eu não sei, né? Eu acho que eu tive, né, que ressignificar, né? Tive que transformar aquilo em outra coisa, né? Que é um pouco também do que o Bruno estava falando, né? Que é essa coisa de você transformar, né? Essas coisas que você passa, né? Esses momentos da vida pelos quais você passa em coisas diferentes, né? Aí vem aquele conceito, né? Que é o conceito de ressignificar, né? De transformar em outra coisa, né? Dar um outro significado para aquilo, né? Porque o que aconteceu está dado, né? É aquilo e acabou, né? Mas a Isso forma mesmo. como você reage àquilo, a forma como você vai transformar aquilo em coisas boas ou coisas ruins vai depender muito de você mesmo, né? E eu acredito que a literatura é uma das maneiras de fazer isso, né? Engraçado que a Thalita fala de escrita terapia, né? É algo que eu não pratico assim de maneira, como é que eu posso falar, de maneira conceitual, né? Porque eu não consigo, eu não conheço bem o conceito, né? Eu não sei bem como funciona, mas eu acho que de alguma maneira para mim funciona assim mesmo. Não é exatamente uma terapia, mas é como uma maneira de seguir no mundo, uma maneira de seguir em frente, né? Eu acho que o meu processo de criação ele passa por isso, né? Eu não posso dizer Bacana. que hoje está exatamente isso, né? Porque já não é mais exatamente a mesma coisa, certo? Inclusive, eu estou num momento assim meio apagado. Eu estou num momento como é que eu posso falar assim, de apagão criativo. Não porque eu escolhi, não porque eu quero, mas por questão do trabalho. Eu estou cansado. Às vezes a pessoa se sente cansada até sem estar trabalhando, né?
mas eu estou trabalhando e aqui em casa são preocupações. Hoje em dia só estou eu e meus pais aqui em casa, né? Então tem toda uma questão dessa preocupação, eu tenho que estar todo o tempo ali pronto para ajudar. Isso puxa muito de mim, né? Emocionalmente falando, né? Certo? Eu tenho uma mãe doente, né? Meu pai também não é tão saudável assim. Meus irmãos me ajudam, né? Meus irmãos já saíram de casa, hoje o único que está aqui em casa sou eu, né? Mas minha família está sempre aqui, né? Mas no dia a dia, na hora da labuta, é eu que tenho que estar ali, né? Tenho que estar ajudando, né? Então, isso puxa muito da gente, né? Aí tem a questão do trabalho. Então, no momento, eu estou assim. Mas durante todo o Entendi. processo de produção, por exemplo, do Sentimento Posto e do Comedor de Cores, que é um segundo livro meu que já está pronto, eu acho que foi isso, né? Foi essa coisa mesmo do ressignificar as coisas, né? Do transformar em aquilo que a gente sente, daquilo que a gente passa, aquilo que a gente vê, aquilo que em outras coisas, uma poesia, né? É isso mesmo. Entendi. Interessante. Então, eu acho que o tempo já está quase, né, Thalita? Sim. Faltam uns 10 Então, minutinhos. vamos. Entendi. Pois olha, a gente vai fazer rapidinho aqui uma análise, rapidinho mesmo. Então, Thalita utiliza muito a escrita por uma questão terapêutica também, né? E o Luizinho falou da escrita não tão terapêutica assim na questão conceitual, de utilizar aquilo na prática, não é isso? Cotidiano. Mas você utiliza a escrita como é aquela coisa, né, cara? É a captação dos teus sentidos, né? Que daí vem um questionamento quando você pega esse lance de captar, né? Muitos poetas negam a inspiração, né? Podem utilizar vários nomes, mas eu prefiro utilizar o espanto, prefiro utilizar o de repente, o inesperado, né? Que tem textos que nascem dessa forma, do de repente inesperado, epifanias, né, cara? Às vezes o poema vem pronto, às vezes vem um verso, né? Então, pegando esses dois ganchos de vocês e unindo, na verdade a gente percebe que a escrita nada mais é do que uma recriação, recria a realidade, né, cara? Potencializa a existência, né, cara? Como eu sempre falo, né, cara? A escrita, a arte em si, ela é o quê? É uma extensão existencial, né? Então, cada escritor, cada poeta que escreve da sua forma, do seu estilo, na verdade, o que eles procuram justamente é potencializar a realidade, né, cara? É desautomatizar os sentidos, elevar-se um pouco mais dessa realidade meio bruta e tal. Então, a escrita, eu acho que tem esse poder, né, cara, de elevar a gente um pouco, não no sentido nariz empinado, elevar-se dessa realidade, né, que existem realidades, dessa realidade para a gente respirar um pouco, perceber o outro, né, por isso que vem o lance da humanização, né. Mas se a gente vive diretamente no cotidiano, como você falou, né, da família e tal, você realmente não consegue escrever, cara, não dá. Você tem que, no momento, você tem que deixar isso de lado para poder trabalhar a escrita, porque senão não rola. É aí que a gente dá o sangue, né? Então a gente entra num estado especial para poder, como se a gente entrasse num casulo, isola tudo, começa o processo Isso. criativo aí, né? Começa, entendeu? Então, assim, para finalizar, Thalita, eu vou só chamar o Bruno para ele bater rapidamente aqui para finalizar. Agradeço a todos, tá? Peço desculpas mais uma vez os problemas técnicos, mas eu vou fazer uns testes durante a semana depois, tá bom? Obrigado a todos aí que acompanharam a gente e até a próxima, tá? Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Thalita, um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Valeu. 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 Eu só vou finalizar com uma frase do Arthur Rimbaud. O eu é um outro. Agora é com vocês. Poeminha, finalizar com poema. Pode ser? Eu vou lá. Pode Pode, ser, não, pode, de boa, ser. pode sim, sim. Eu queria recitar um poema que ele está nessa antologia aqui, que é da galera lá de Parnaíba, né, da Tremembé, né? Foi um concurso que eles fizeram recente, né? Esse poema, ele fala um pouquinho sobre, assim, de maneira bem resumida, do que é o processo criativo, né? Do que é o transformar palavras em poesia, né? E o título dele é Infinitiva Voz do Fazer Poético. Infinitiva porque todos os versos começam com verbos no infinitivo, né? Então, bora lá. Ó, evaporar a própria carne em perfume de flores. Dar ao timbre a identidade de um sopro de vida.
transcender as rugosidades da superfície da pele, cristalizar em palavras, sentimentos e sentidos, fazer alcançar aos ouvidos ressonâncias misteriosas, dar nome ao desconhecido ou fazer perceber o banal. Definitiva voz do fazer poético. Tá aqui, pessoal. A galera que quer procurar esse livro aqui, ele tá no site lá da Tremembé. Interessante, muito massa. Bacana, Luiz, bacana. Finaliza aí, nossa alma gêmea, Thalita. Eu não vou nem finalizar com algum texto meu, mas mais com um pensamento geral de que para a gente não ter medo de se expressar, porque é muito isso que está acontecendo no cenário atual, de que estão querendo calar a gente, e é por isso que odeio tanto a filosofia, porque a filosofia quebra toda essa questão de que uma coisa é assim, é assado e pronto, acabou. E a gente se As questiona humanidades, né, por como quê. todo. E isso, a gente acaba se questionando por quê, e as pessoas odeiam esse porquê, porque as coisas já têm que estar prontas e a gente tem que aceitar aquilo do jeito que é e pronto, e acabou. Só que a filosofia quebra com isso, né? Porque a gente procura entender o porquê e ver outras visões e dar a nossa visão também. E a questão da escrita é isso também. Assim como a música, né? Na época da ditadura teve aquele coisa toda de que queriam calar a boca, né? Porque não podia se expressar. Então começaram a se expressar de uma maneira diferente, né? Mas para a gente não ter medo de realmente colocar a cara a tapa, porque o mundo está extremamente caótico, com um governo atual sem comentários, mas que para a gente ter fé na gente mesmo e querendo ou não no próximo também, né? Porque se a gente não ter fé nisso, a gente não vai para lugar nenhum. Então, como eu disse no começo, vivendo entre vidas e mortes, desesperanças e esperança. Então, é um ciclo e que a gente tem que acreditar que vai melhorar, querendo ou não, e vai melhorar quando a gente se posicionar diante de tudo isso e se expressar, não ter medo de se expressar. Então, independente de como seja, se é através da música, da poesia, na dança, na pintura, em todos os aspectos. Então, minha palavra final é essa. Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado ao Francisco Gomes, e é isso. Poesia sempre, arte acima de tudo e de todos. Valeu e Isso. muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Tranquilo. Tchau, tchau. Obrigado.